Secretário, como está o processo da reforma administrativa do município de Itapeva? Bom, o processo da reforma administrativa do município de Itapeva, da reorganização administrativa, está na Câmara Municipal, apresentado de acordo com o que determinava o termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério. Primeiramente apresentado ao Ministério no dia 1º de julho e no dia 19 de julho protocolado na Câmara e se encontra nessa discussão na Câmara Municipal para que os vereadores possam verificar a proposta e opinar e até apresentar suas emendas ou suas posições em relação a essa demanda que foi apresentada à Câmara. Qual seria essa proposta? A reorganização administrativa tem como proposta principal criar uma possibilidade de dar ao município, ao final desse processo, um plano de carreira para o servidor público municipal efetivo, né, que hoje nós contamos aí com aproximadamente um número um pouco acima de 4.000 servidores públicos municipais efetivos. Então, a proposta é que a gente possa reorganizar o município como um todo, né? A gente teve algumas surpresas nessa reorganização, porque a primeira coisa que você precisa para poder determinar funções e organizar é você ter uma árvore de cada secretaria. E as únicas duas secretarias que tinham uma organização administrativa já avançada era a educação e a saúde, até pelas obrigações constitucionais. Nenhuma das outras secretarias contava com isso. A chefia de gabinete, secretaria de cultura, de esporte, nenhuma delas tinha esse organograma. Então agora nós criamos, de forma homogênea, por todas as secretarias, um organograma que vai permitir você poder chegar ao plano de carreira, que é a coisa mais importante que eu acho que a reorganização administrativa vai dar ao servidor público e ao município. Nós sabemos que é um processo lento, está em trâmite na Câmara, ela tem que analisar, aprovar, vir para o Executivo. Existe mais ou menos uma data ou um período em que possa definitivamente ser implantada essa reforma? Olha, nós gostaríamos que a Câmara pudesse criar essa avaliação e nos conseguisse devolver essa reorganização já definitivamente aprovada para que a gente possa exercer um processo antes de a gente apresentar o plano plurianual do município, que vai ter vigência entre 2014 e 2017, que deve ser apresentado até 30 de agosto, e antes do orçamento do ano que vem, que é 30 de setembro. Dessa forma, a gente incluiria como uma proposição que a reforma, durante os próximos 4 anos desse PPA, pudesse ter a sua implantação, se não em 100%, pelo menos em grande parte dela, chegando a 75%, 80%. Mas a nossa proposta é que a reorganização administrativa, essa criação de novas funções, a determinação de como vai ser a definição de metas salariais, tudo se faça nos próximos 4 anos, porque, como você mesmo disse, eu não vou fazer uma reorganização administrativa, nós não vamos conseguir fazer uma reorganização administrativa para 2014. Acabei de falar para você que nós temos uma situação em que somente a educação e a saúde tinham alguma estruturação funcional. Nós estamos criando isso em todas as secretarias. Consequentemente, vai ter a necessidade de qualificação profissional de vários funcionários que hoje exercem algumas funções para o qual deverão ser qualificados. Quer dizer, então, é um processo lento que vai permitir ao município, na nossa visão, estar em acordo com o que hoje se pede do poder público. Rapidez, transparência, clareza e, acima de tudo, respeito com o funcionário público efetivo que está aqui dentro do município. Pelo que o senhor tem visto em relação aos vereadores, essas discussões todas em volta da reforma administrativa, o senhor acredita que eles devolverão o processo nesse tempo hábil? Olha, eu espero. Tá? Eu acho que a discussão, o que a gente se propôs, na verdade é o seguinte, eu acho que é um momento, você não pode falar de um momento histórico, é meio complicado, porque, né, as pessoas falam que nunca houve nada antes, né, então não deve ser assim. Mas, na verdade, o município tinha uma forma de apresentação de cargos que, durante muito tempo, eles foram muito individuais. E eles eram apresentados em várias vezes numa demanda que vinha do Legislativo para o Executivo, né, a regularização desses cargos. É a primeira vez que o Executivo faz uma apresentação formal de uma reorganização administrativa para todas as secretarias, né, e que propõe isso à Câmara Municipal. Quer dizer, então, é claro que é um processo que, pela primeira vez, tem uma ação do Executivo mais forte em relação a essa proposição e que não leva em consideração o cargo de A, de B ou de C, do seu Antônio, do seu Manuel, do seu José.
Ela é uma reforma levando em consideração as necessidades que o município tem para poder ser uma gestão pública eficiente. Eu espero que os vereadores nos dêem essa possibilidade da gente conseguir já começar a pensar nessa implementação a partir do orçamento de 2014, porque é óbvio que existirão várias situações a serem discutidas com a própria Câmara com relação a impactos financeiros para poderem serem implementadas as ações. Assim como também vai haver extinções de cargos que também vão desimpactar, vamos dizer assim, o orçamento de maneira a se equilibrar. Então, quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido nós vamos atender, não ao Ministério Público, que é uma obrigação que nós já cumprimos, né? O Ministério Público não dá uma data definida a partir do momento da reforma, se tem que entregar a reforma pronta, tem que aplicar ela ou não. Mas, mais importante do que isso, é o seguinte, Itapeva está chegando a 100 mil habitantes, nós queremos ser polo de desenvolvimento sudoeste paulista, nós precisamos fazer com que essa massa de servidores públicos municipais, que somam hoje mais de 4 mil, tenha uma direção, um horizonte. Consigo ver lá na frente como é que eles vão ser valorizados. Eu acho que isso é o mais importante para nós. O senhor acredita que com a aprovação dessa reforma administrativa e ela ser colocada em prática, diminuiria essa parte de empregabilidade com relação a apadrinhamento, cabide de emprego, diminuiria tudo, porque seriam cargos realmente efetivos? Eu espero que sim. Na verdade, a gente, no final do processo, a gente teria um plano de carreira para a carreira do servidor público municipal, que daria a ele a possibilidade. Hoje tinha uma menina aqui conversando comigo, um funcionário conversando comigo aqui, e eu falei para ele que o mais importante era isso, era você poder entrar na carreira, seja oficial administrativo, e você ver que você, ao fazer uma faculdade, tendo o ensino superior completo, você vai ter uma avaliação pelo seu mérito, pela sua meritocracia, você vai ter uma avaliação pelo desempenho do seu cargo em função, você vai ser avaliado pelo que você exerce, você vai ter uma comissão de avaliação que vai permitir isso. Eu espero que isso faça nós deixarmos essa fase de que as pessoas acabam entrando num determinado setor por conta de serem mais bem vistas ou não por alguma pessoa. Eu acho que o funcionário, assim como todos nós, por mais que a gente ache e queira, em determinadas situações, achar que por ser bem quisto acaba tendo uma promoção, no final das contas, para você ter uma avaliação profissional, nada melhor do que você ser avaliado pela sua capacidade. Até porque, por mais que doa, às vezes, a gente tem que, nessa avaliação, descobrir que nós precisamos nos capacitar a mais, mas não existe coisa melhor do que você falar assim, eu cresci e eu conquistei meu espaço devido ao meu trabalho, à minha capacidade, aos meus compromissos. E eu acho que isso é o que o servidor público municipal mais pede hoje e eu espero que a gente consiga fazer. Isso, então, fará com que o servidor público municipal também não fique parado no tempo, né? Tente se aprimorar, procure cursos profissionalizantes, procure um terceiro grau, porque assim ele poderá galgar degraus maiores, né? Hoje nós temos 2 faculdades em Itapeva, 3, né, contando com a Metodista, a FAIT, vários cursos na FAIT. Hoje o que a gente vê são várias pessoas fazendo seus sacrifícios em relação ao pagamento dessa faculdade, a fazer FIES, fazer financiamento, a sair daqui 5 horas da tarde para ter aula 6 horas. A gente vê essas pessoas acontecendo isso. Eu acho que o servidor público tem que entender, porque esse é o melhor caminho, que isso vai dar a ele a possibilidade de ele crescer na profissão. Se a gente conseguir fazer uma situação dessa, certamente a nossa gestão será melhor. O poder público vai ser mais eficiente, vai estar mais antenado ao que está acontecendo no entorno. E esse elefante, que é o poder público, que a gente sempre fala que é um elefante que a gente tem que empurrar com muita força, talvez ele fique um pouco mais leve para poder participar do crescimento da região. Porque ele precisa participar de forma mais efetiva do crescimento da região. Ele precisa ser mais ágil nas suas ações, mas para isso precisa ter funcionários e servidores mais bem formados e qualificados e que recebam por isso. Quantos cargos serão extintos a partir dessa reforma administrativa e quais seriam eles? Olha, na verdade é o seguinte, todos os cargos que nós temos hoje, que hoje são 101 cargos de cargos de confiança, os 154 que está sendo proposto e que não vão ser implementados em 2014, vão ter um prazo de implementação, é claro que com a implementação deles, todos os demais serão extintos, né, ou alterados na nova nomenclatura. Né? Existe uma coisa muito simplória na reforma, que é a nomenclatura. Você tem hoje, em uma secretaria, um diretor com a mesma função de um gerente na outra secretaria.
não dá para ser assim. Até porque a língua portuguesa, quando o cara é diretor, quando a pessoa é diretora, ela não é gerente. Então, se numa secretaria chama-se diretor e o outro chama gerente, alguém está com descrição de função errada. Então, nós vamos eliminar as situações, vamos acertar a nomenclatura, vamos criar um princípio de hierarquia. Várias secretarias, quando nós montamos aquela árvore que o secretário está em cima e vê um quadradinho embaixo, alguns olharam e falaram assim, puxa, mas agora eu estou começando a entender como é que é o sistema de hierarquia. Veja bem, isso aqui é princípio de gestão. Nós temos que ter autonomia do cargo. Por exemplo, eu sou diretor de contabilidade, sou diretor de plano diretor. Qual é a minha função? O que eu faço? Tá? Porque não adianta nada, para você avaliar um funcionário de carreira, você não pode avaliá-lo porque é o seguinte, o Marcos, para não citar outro nome, já que nós dois somos Marcos, o Marcos é diretor de projetos. Tá bom, mas ele é gente boa, pô. Toda vez que eu peço para ele ir lá em São Paulo resolver um problema para mim, ele vai. Mas, peraí, qual é a função principal dele? A função principal dele é ir em São Paulo resolver um problema para você ou ele é diretor de projetos? Se ele é diretor de projeto, então ele tem funções. Porque eu não posso avaliar ele porque ele é gente boa. Tem que avaliar pela capacidade técnica e tem que acertar aquela função para a qual ele exerce. Então, agora nós temos isso. Agora, é óbvio que, como eu já falei para todos, na verdade é o seguinte, no momento em que você define isso e você dá para essa pessoa uma autonomia no cargo e ela entende a sua hierarquia, é claro que ela vai ter o ônus, né, e o bônus. O bônus é porque ela vai ser avaliada de forma mais correta, vamos dizer assim. E o ônus é que ela vai assumir responsabilidades daquele cargo. Hoje, na verdade, por conta da falta de descrição, por várias vezes, só quem assina no final é o secretário, é o prefeito. E nós temos um monte de diretor aqui, o diretor também é responsável, o diretor é responsável na sua unidade de saúde, na sua unidade escolar, na sua unidade de ação social, ele é responsável pelo patrimônio, é responsável pelo prédio, ele tem que apagar a luz quando vai embora. Certo? Isso vai ser cobrado nas suas atribuições, até para que ele possa ser melhor avaliado em relação ao que ele vai exercer. Então, se nós retirar esses cargos que você perguntou, na verdade, eles vão ser adequados, às vezes em nomenclatura, é simples, tá? Para que um diretor na educação também é um diretor na cultura, também é um diretor no esporte. Ele não pode ser um diretor na educação e ser um gerente na cultura. São situações, se ele faz a mesma função. Nós temos uma função que eu sempre cito, que nós temos gerente de transporte na saúde, e eu estive na saúde sabendo isso, e nós temos diretor de transporte na educação. A função é igual. O diretor de transporte na educação tem como finalidade cuidar da frota escolar. E o gerente de transporte na saúde tem como função cuidar da frota de ambulância. É a mesma coisa. Por que um chama gerente e o outro chama diretor? Porque foram criados cargos sem ter essa organização. Cada um foi criado ao seu tempo e cada um deu uma denominação diferente. Isso quer dizer que, além da nomenclatura, os salários também são diferentes? Isso, os salários são diferentes. E você veja que os dois fazem a mesma função. Mas a educação tem 25%, a saúde, eu acho que isso não é o caso. É claro que a educação, por ter um tamanho maior, terá um número maior de departamentos, de divisão e de diretores. E a saúde terá um número. A cultura, por ter um orçamento menor, terá um menor número. Mas o diretor, a essência da direção é a mesma. Se o cara é diretor de patrimônio da educação, o diretor de patrimônio da cultura ganha a mesma coisa, cuida do mesmo tipo de ação. Mas a cultura tem um tamanho menor que a educação. Tá bom, a educação, por conta de ter um tamanho maior, tem um grupo maior de diretores. E a cultura tem um grupo menor. Mas a finalidade da direção é a mesma. E isso hoje não acontece. Isso cria um monte de problemas para nós. É difícil você explicar para um servidor público que, ao ele ir para a educação, sendo a mesma coisa da cultura, ele ganha mais na educação e ganha menos na cultura, ou vice-versa. Não tem como. Fora isso, cria esse problema de avaliação. Você faz um plano de carreira como se cada um tem uma função diferente. E aí tem um desvio da função. Porque o cara sai de direção, entra como gerente, sendo que ele fazia a mesma coisa, ele poderia, não estaria desviado. Ele começou como oficial administrativo, virou diretor de patrimônio na educação. Aí, de repente, ele saiu da educação e veio para a cultura, para ser gerente de patrimônio. Não tem desvio de função se ele for diretor. Ele pode ser diretor de patrimônio aqui, não existe uma mudança grande na descrição da função. Existe no local em que ele está, certo? Os patrimônios são diferentes, mas essas situações nós temos que acertar para fazer com que o município possa ter uma gestão mais eficiente do seu recurso humano. O fato do funcionário ser efetivo a partir da reforma administrativa não quer dizer que ele não possa ser exonerado do cargo, né? Claro que não. Nós vamos também, junto com isso, nós temos que alterar um pouco, nós vamos ter uma discussão em cima do Estatuto do Servidor,
que hoje está cheio de remendo, nós vamos precisar organizá-lo e fazer propostas para que ele possa ser adequado à nossa realidade. E nós vamos ter, junto com isso, também um procedimento, essa mesma comissão de avaliação, que vai conseguir fazer a avaliação do crescimento profissional, ela também vai ter maior liberdade, maior capacidade para avaliar também se esse profissional está crescendo ou não, se ele está sendo eficiente ou não para o município. Nós não podemos hoje, no município, um dia desses, no início do processo, veio uma pessoa aqui, conversou comigo e falou assim, olha, eu tenho um problema, porque é o seguinte, o rapaz que trabalha comigo, ele merece ganhar mais. E por uma conta total, eu sou chefe dele. A primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa foi, quantos anos você tem na prefeitura? A pessoa me falou que ela tinha 7 anos. Eu falei, e o rapaz que está logo abaixo de você? A pessoa me falou que ele tinha 10 anos. Então, a segunda pergunta que eu fiz foi o seguinte, por que você é chefe dele? Porque se você é chefe dele, é porque você foi mais rápida na sua evolução? Será que ele parou no tempo? E a gente tem que avaliar isso, certo? Se a gente quer ser eficiente, a gente tem que avaliar isso. Eu acho que o funcionário tem que ser avaliado não só pela sua qualidade, mas pela sua deficiência. E se a deficiência compromete o sistema, ele tem que ter uma avaliação que possa, até em determinadas situações, chegar num processo de exoneração. Mas a gente entende que praticamente mais de 80% desses nossos servidores públicos aqui são pessoas em busca de um espaço. E um espaço que eles conquistem, não um espaço que alguém conquiste para eles. É isso que nós vamos mudar e é isso que a gente espera que o município consiga ter, porque aí certamente, Marcos, nós vamos fazer com que Itapeva entre numa nova forma de pensar no seu RH. Uma das grandes discussões ultimamente, e tem sido alvo dentro da própria Câmara durante as sessões, diz respeito à criação desses novos cargos, de que não haveria orçamento para isso, assim, pensando-se que já seria implantado durante esse ano, no ano de 2014. Como que fica essa situação com relação ao orçamento, a criação desses novos cargos e a extinção também? Quando o Roberto me deu esse encargo de ser secretário de Planejamento, a primeira coisa que eu estou constatando nesses primeiros 6 meses aqui é que não existe, mas não é só na Prefeitura de Itapeva, não existe em nós, brasileiros, a cultura do planejamento. E não ter cultura de planejamento acaba nos atrapalhando nisso. Nós temos a cultura da execução. Então, ao invés de a gente ter um plano de ação que possa nos dar uma direção nos próximos 5, 10, 15 anos, a gente sempre fica preocupado em verificar os erros que a gente cometeu há um tempo atrás por não ter plano. A reforma administrativa, assim como o plano diretor, ela não pode ser feita para 2014. Ela tem que ser uma reorganização administrativa para os próximos anos. Porque se ela for feita para 2014, no momento que ela for aprovada e executada, ela está velha. Não é assim que a gente vai fazer. Nós temos uma reorganização administrativa. Se nós vamos conseguir implantá-la, né, nos próximos 4 anos, certo? Excelente. Se a gente não conseguir implantá-lo nos próximos 4 anos, mas existirem alguns outros cargos que estejam ali e que tenham que ser implantados nos próximos 8 anos, certo? Nós temos que ter essa meta. Nós não podemos, por exemplo, eu discuto muito, por exemplo, não vamos contratar engenheiro. Né? Na reforma, existem alguns cargos de engenheiro que vão ser criados ao final do processo, e o engenheiro hoje, o piso salarial dele do CREA é 8 salários mínimos para 8 horas, o que daria mais ou menos R$ 5.600, 8 vezes 7, 56. Na verdade, o engenheiro hoje, o salário base do engenheiro de Itapeva é R$ 1.500. Nós não adianta ficar mentindo para a população. Vamos fazer um edital de concurso com 1.500, não vai aparecer ninguém. Mas como que nós vamos pagar 5 engenheiros a 5.600? Não, ninguém disse que não vamos pagar em 2014 isso. Estamos dizendo que nós temos essa meta. O orçamento vai ter que ser adequado, nós vamos ter que encontrar soluções orçamentárias, não só de aumento de arrecadação, que acontece às vezes por osmose, vai aumentando mesmo, mas porque nós também interferimos nele. Alguns custos que nós vamos cortar para poder melhorar esse orçamento, para que a gente possa, quem sabe, daqui a um ano, contratar um engenheiro dos 5 que a gente previu. Mas ele dentro do salário base dele, porque não adianta ele ficar aqui me enganando que ele trabalha por 1.500 e eu ficar sendo enganado por ele. Não é isso. Ele tem que ganhar o salário para exercer a função. Agora, isso não diz que a gente, porque a gente só vai ter no próximo ano a condição de pagar um, que a gente não tenha a previsão de quantos são necessários, porque senão nós não temos meta para atingir. Então, esse negócio de que o orçamento não vai dar,
é meio um chute no escuro. Na verdade, o plano é que essa reforma seja implantada de acordo com a nossa capacidade de aumento de orçamento e que, já tendo um projeto, a gente saiba que no momento que aumenta, olha, eu vou começar a implantar essa parte da reforma. Muitos secretários perguntaram assim, tudo bem, você fez uma reforma e agora eu não tenho orçamento para implantar tudo. O secretário vai escolher o que é mais essencial para ser implantado. A definição é dele. Então, se eu tenho um departamento, se eu tenho aqui na minha Secretaria de Planejamento, um departamento de projetos, um departamento de convênios, um departamento orçamentário, e eu tenho que implantar os 3, e eu não tenho recurso para implantar os 3, eu posso implantar um. Eu escolho. A minha necessidade vai ser a primeira em 2014, a segunda vai ser em 2015. Eu vou fazer um plano. Assim como o secretário de Saúde vai fazer um plano, se ele deve primeiro implantar toda a rede básica ou já trabalhar com a rede de urgência e emergência. O que ele consegue implantar primeiro? Ele vai definir. Ao definir, ele tem primeiro que ter a primeira coisa que ele tem que definir é qual é o plano geral dele. Então, esse é o meu plano geral. Eu tenho que fazer uma rede de urgência, uma rede básica, uma rede de atenção à saúde, uma rede de vigilância sanitária. Tá bom, meu orçamento é esse. Eu tenho que implantar tudo isso aqui, e isso aqui vai retirar alguns cargos, eu vou implantar outros. Tá? O meu custo é esse. Tá? Então, eu vou trabalhar nisso aqui. Quando ele definir, e ele definiu, ele vai fazer essa proposta para a Câmara, porque a Câmara já aprovou a árvore que ia acontecer, né, que é o organograma funcional, ele vai fazer a proposta, vai jogar o impacto orçamentário em cima disso, e a Câmara, baseado em que ela aprovou uma reforma anterior que criou a árvore, a organização, ela fala, tudo bem, nós concordamos com isso aqui, e aí ele implanta. Você viu como é que o processo é muito mais claro e transparente do que as pessoas estão dizendo? Na verdade, a Câmara vai estar, em todos os momentos, intercedendo no processo. E o gestor vai ter o poder de escolher como que ele faz o seu como que ele implanta o seu organograma. Mas vai levar 4 anos? O planejamento, a Secretaria de Planejamento, ela não é feita para fazer o ontem. Ela é feita para pensar os próximos 4 anos. É isso que a gente está fazendo. E como que fica a situação dos cargos já existentes, dos funcionários já existentes com relação aos seus salários? Eles irão se adequar, irão aumentar, alguns vão ter que diminuir? Como que fica essa situação? Na verdade, a gente vai ter que respeitar a legislação trabalhista, que diz que em algumas situações não é permitido redução de salários, né? Alguns cargos vão ser adequados, ou em nomenclatura, ou em funções novas, né? Alguns vão ser criados, certo? E muitos funcionários vão ser novamente avaliados em relação à sua formação. Ah, mas eu exerço essa função hoje, eu não tenho nível universitário e agora é obrigatório o nível universitário. Tá bom, é obrigatório, eu estou na função, certo? E essa função passa a ser obrigatória. Bom, por conta de uma responsabilidade trabalhística, nós temos que dar a ele a oportunidade de, dentro de um tempo, ele fazer conosco um acordo para que ele possa ter um nível universitário para isso. Me interessa que o Marcos, que hoje é o diretor de projetos e que não tem formação para ser um administrador de empresa, um economista e tudo mais, mas que ele continue aqui. Tá bom, me interessa? Interessa. Marcos, você está disposto a entrar no nível universitário? Eu vou esperar você completar o nível universitário. Eu vou fazer um acordo com você normal, sem problema nenhum. Isso não tem o porquê não acontecer. A pessoa não vai perder a função dela porque se ela... Agora, não, eu não quero fazer curso, não quero fazer absolutamente mais, não tenho interesse nenhum em melhorar meu nível universitário, não quero me dispor a isso, não quero fazer um curso de especialização que você está me oferecendo, não quero nada. Bom, aí tem alguma coisa errada que você precisa resolver com o seu funcionário, porque na verdade ele não está querendo crescer na profissão. Isso também vai ser um modo de discussão. Então, ninguém vai perder nada amanhã, certo? Todos deverão ter oportunidade de crescer na profissão. Agora, é óbvio que sempre vai depender do servidor. Se o servidor não quiser crescer na profissão, aí ele vai ser dado oportunidade. Como eu disse para você, a reforma apresentada não procura privilegiar nem o Marcos e nem o Marco, como eu sem S. A reforma apresentada procura privilegiar aquele que queira crescer na profissão, que eu acho que é o maior anseio de todo servidor público municipal, seja municipal, estadual, federal. Ele quer entrar num lugar, fala assim, aonde que eu vou? E eu vou como? Ele vai saber disso com essa reorganização. Isso também se estende a todos os cargos em concurso? Se estende em todos os cargos em concurso. A gente pretende que os concursados, os efetivos, tenham o espaço
e se dê a eles as oportunidades. Mas é óbvio que vai depender muito deles, e eu espero, e pelo que a gente avalia, todos eles têm esse anseio, a grande parte, vai depender muito deles poderem crescer na profissão. Né? Eu acho que o mais importante para o ser humano, e não só para o ser humano, mas até para a própria gestão, seja de uma empresa privada ou pública, é que você trabalhe com um servidor que esteja realmente imbuído de crescer. Certo? O servidor que não tem esse interesse, né, ele vai ficar à margem do processo. Não é só no município, em qualquer empresa, ele fica à margem do processo. Nós estamos na era do conhecimento, nós já passamos da era industrial. A era do conhecimento, com essa gama imensa de informações, cria para nós a necessidade que a gente adquira esses conhecimentos e consiga fazer deles uma forma de escalar profissionalmente, né, os sonhos que a gente tem. Então, nós não podemos ir contra isso. Assim como, por exemplo, alguns me falaram, olha, mas existem alguns cargos que não podem ter nível universitário. Nós temos que discutir, mas nós não podemos ir contra isso. Nós não podemos achar que hoje, com uma faculdade do lado, que dá curso praticamente em todas as áreas, a gente não tem a obrigatoriedade universitária. O país precisa crescer. Né? Não adianta a gente falar, ficar aqui fazendo discussões, como várias vezes acontece, falando assim, em 1965, o PIB da Coreia, a renda per capita da Coreia era a mesma do Brasil. A Coreia implementou um processo educacional. Hoje, a Coreia tem um per capita 3 vezes maior que o Brasil. Não adianta falar isso, e na hora que a gente vai fazer aqui no Brasil, aí todo mundo é contra. Nós também temos que ir para o mesmo caminho. Nós temos que criar educação, aumentar a cultura e dar oportunidade às pessoas. Uma das oportunidades é falar com ela que você crescendo, você vai ser melhor remunerado. Não podemos ir contra isso. Né? Aí realmente a reforma não tem anseio para nada. Nós temos que ir para frente. Itapeva, nossos exemplos de organização administrativa foram, eu sempre cito, né, Londrina, Maringá, Indaiatuba, Botucatu, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Esses são nossos exemplos de reorganização administrativa. Nós estamos olhando para cidades que já estão lá na frente. Nós não podemos olhar para outro lugar. Se a gente quer ser polo do Sudoeste, nós temos que fazer o Sudoeste para frente. E isso tem muito a ver com essa formação profissional. E os estatutos, ora aprovados, continuarão? Como assim os estatutos? Estatutos, por exemplo, da Guarda Municipal, que possui o estatuto dela, outros setores também que tem. Sem problema. Nós vamos só, na verdade, depois verificar de que forma o estatuto vai ficar adequado a essa reforma. Né? Mas eles vão ser preservados. Né? Mesmo quando eu falei para você do Estatuto do Servidor, eu não disse para você que eu vou fazer um novo estatuto. Na verdade, nós vamos precisar atualizá-los. Isso é uma discussão que a gente não pode tampar o sol com a peneira, né, Marcos? Veja bem, nós hoje sofremos, o Brasil sofre de uma situação que é o seguinte, nós temos uma CLT aprovada pelo Getúlio Vargas. Aquela era início da industrialização brasileira, foi quando ele montou a Petrobras, foi quando ele, né, nós passamos pelo Juscelino Kubitschek quando ele começou a fazer indústria automobilística. Nós estamos na era do conhecimento, hoje você abre isso aqui e tem informação a todo momento, você entra no computador, você tem não sei o quê, e nós estamos com CLT de 1945. Esse país ele tem que ser sério, ele tem que pensar para frente. Você não adianta falar que o Brasil quer ser potência, ou Itapeva quer ser polo de desenvolvimento, se você trabalha com coisas que preservam coisas que não existem mais. Então nós vamos, na verdade, dentro do possível, fazer o Estatuto do Servidor ser mais atualizado, mas é óbvio que não queremos prejudicar nenhum servidor público municipal, tenha ele 1 mês de trabalho no município, tenha ele 30 anos. Nós queremos que todos sejam inclusos nesse processo, porque essa é a obrigação do gestor.